Oi, gente! Eu sou a Raquel e hoje eu vou te ensinar a fazer esses jogos americanos de costela de Adão, imitando couro por um precinho muito baixinho. Vocês vão poder conferir nesse vídeo. Gente, dá para acreditar que esses jogos americanos foram feitos de EVA? Eu fiquei muito impressionada com o resultado. Ele tem todo o acabamento e eu confesso que já tem um tempo que eu venho pensando em como desenvolver esse jogo americano. E eu via vários vídeos, alguns tutoriais, mas eu não gostava muito dos resultados finais. Então o que eu fiz? Resolvi juntar várias técnicas para chegar no resultado final. Eu fiz 4 lugares americanos de costela de Adão no total, então cada um foi servindo como uma experiência para eu ir testando o que eu ia fazer nos próximos. Então presta atenção que esse vídeo está cheio de dicas e cheio de possibilidades para que você faça o seu jogo americano de costela de Adão. Então vamos para o tutorial. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar o nosso EVA em um couro fake. Eu não sei se você conhece essa técnica, não fui eu que inventei, várias pessoas já utilizam, mas é um jeito facinho de você transformar completamente o EVA, fazendo com que ele se pareça com aquele courino, com aquele couro fake. E para isso você vai precisar do seu EVA, papel alumínio e um ferro de passar roupa. Nesse caso não pode ser o ferro a vapor, tem que ser o ferro convencional para que ele chegue no resultado que a gente espera. Você vai pegar um pedaço do papel alumínio, amassar, fazer uma bolinha com ele. Não amasse tanto, porque nós vamos precisar abrir. Se você apertar muito, vai ficar difícil e ele vai rasgar. Então, abra todo o seu papel alumínio e ele vai ficar completamente amassadinho. Coloque o papel alumínio em cima do EVA e você vai vir com o ferro quente e pressionar o ferro para que ele comece a marcar o seu EVA. É muito importante que você faça o teste aí com a temperatura do seu ferro. Se o seu ferro esquentar muito, você tem que deixar somente uns 3 segundos, no máximo 4, porque se esquentar muito, o seu EVA vai começar a dobrar. Agora, se o seu ferro não esquentar tanto, você pode deixar aí uns 5 segundos, 6 segundos, mas sempre testando para ver a temperatura que vai estar aí. E aí você pode ver como o EVA já está ficando todo marcado. Ele dá um brilho completamente diferente, nem parece mais que está com cara de EVA. Quando você perceber que a sua folha de alumínio já não está fazendo tantas marcas, pega um novo pedaço, amassa mais um pouquinho e vai fazendo o mesmo processo. É só isso, é muito fácil para transformar o nosso EVA numa imitação de couro. Eu confesso que quando eu vi essa técnica eu achei muito legal, transforma completamente, já dá uma carinha super diferente para o EVA e ele vai ser a nossa base para o nosso jogo americano de costela de Adão. Você já está gostando de todo esse processo e das técnicas que a gente está aprendendo aqui? Deixe o seu curtir nesse vídeo, se inscreve nesse canal. É muito importante que você deixe o seu like para eu saber que você gostou. Comenta aqui o que você está achando. Me conta também se você tem outras ideias para que a gente possa incrementar e tornar o nosso jogo americano ainda melhor. Para transformar agora o nosso jogo americano, você vai precisar do nosso EVA, que nós já transformamos em uma imitação de couro, um molde, uma tesoura e ao longo do vídeo vocês vão ver que a gente vai usar outros materiais também. Como eu fiz para chegar nesse molde?
O tamanho do jogo americano, normalmente ele é grandinho, o que não caberia para eu imprimir numa folha 4. Então eu peguei uma foto do molde da costela de Adão e eu vou deixar esse molde aqui no box de informação para caso você queira pegar também. Dividi ele em 4 folhas. Então vocês podem ver que esse primeiro molde está todo cortado porque eu imprimi em 4 folhas, aumentei a imagem e dividi no Word mesmo, cortando as imagens em 4 folhas para que ele ficasse do tamanho que eu queria. Recortei todas essas partes por dentro, todas as marcações, então transferi para uma cartolina, um papel maior, mais grossinho, que fosse me facilitar na hora de fazer os moldes no EVA. Depois que o seu molde estiver pronto, é só transferir para o EVA. Colocar por cima, contornar com a caneta, não esquecer de nenhum detalhe, porque a costela de Adão ela tem essa característica dela ir abrindo, né, fazendo uns rasgos no meio, e isso vai deixar o nosso jogo americano com um toque bem mais bonito. Aí você vai cortar, prestando atenção realmente em todos os detalhes. É importante que você use uma tesoura afiada e faça os cantinhos com muito cuidado para ele ficar com um corte bem bonito. Lembrando que tudo que a gente faz à mão não fica com um corte totalmente perfeito, como de uma máquina. Então é preciso que você vá com muito cuidado em cada detalhe para ele ficar bem bonitinho. É muito importante que você arredonde bem onde é arredondado e nas pontas você faça bem pontudo mesmo. A folha de costela de Adão tem essa característica quando ela vai abrindo. Ela fica bem arredondada em volta e nas pontas ela é bem definida. Então capricha aí na hora de cortar para ela ficar bem bonita. Depois que a sua folha estiver completamente cortada, nós vamos para alguns passos de acabamento para que o seu jogo não fique com aquela cara de EVA e também para dar uma maior durabilidade. A gente está falando de um material aí que não é para esse fim. Então se a gente não cuidar dele, ele vai estragar com muita facilidade. Então você vai ter um trabalho danado para na primeira usada manchar, estragar, e aí não vai valer tanto a pena o seu esforço. Então eu pensei aqui em várias possibilidades da gente deixar ele mais bonito, com um acabamento melhor e também com uma durabilidade maior. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma camada de cola nele, cola branca mesmo, para ele criar uma película. Não vai ser o nosso acabamento final, mas vocês vão entender por que é importante essa camada de cola. Como eu estava fazendo alguns testes, eu coloquei bastante cola, mas nos outros eu não coloquei tanto assim. Então você não precisa exagerar tanto na cola. Pode ser uma camada fina. A gente vai vir com outra camada diferente por cima para que dê um acabamento melhor. Então é só passar uma camada de cola e deixar secar. Depois que você fez a camada de cola e deixou secar completamente, a gente vai trabalhar o verso dele. Eu resolvi pintar de preto porque eu vi que alguns jogos americanos de courino tinham um verso preto. E eu achei que ficaria mais bonito, para não ficar também, novamente, com aquela carinha de EVA. Então eu usei uma tinta normal preta, acho que você pode usar qualquer tinta, tinta de tecido, tinta própria para EVA. Eu usei a tinta que eu tinha em casa mesmo, então acho que você não precisa se preocupar tanto com qual tinta utilizar, mas a cor que você vai querer. Eu pintei com a esponjinha. Sabe essa bucha que a gente utiliza na pia? Eu peguei uma novinha, cortei e usei o lado amarelo, que é o lado mais fofinho, para servir como de esponjinha. Então é só você ir molhando na tinta e ir pintando toda a parte de trás do nosso jogo americano. Presta atenção que aqui vem um detalhe bem importante. Dá com muito cuidado porque o nosso jogo americano ele tem muitos recortes no meio. Então se a gente colocar muita tinta, essa tinta vai escorrer um pouquinho para os lados e vai sujar a nossa parte da frente, que é o que a gente não quer que aconteça. Mas se isso acontecer, vocês vão ver como a gente pode dar uma melhorada. Então é só pintar tudo de preto e novamente deixar secar por completo. Eu dei 2 camadas de preto em cada jogo americano. A primeira camada eu não achei que ficou tão boa. Ficou bem fininha, em algumas partezinhas ainda ficaram meio sujinhas de marrom, porque o EVA chupa tinta, então eu dei uma segunda camada de tinta em todos eles.
Depois que estiver completamente seca, a parte de trás preta, nós vamos virar novamente o nosso EVA e você pode ver que o meu, mesmo tomando muito cuidado, ainda tinha algumas partes sujinhas. E como a gente fez uma camada de cola antes, se a gente colocar um pouquinho de água em cima da cola, ela vai se dissolver e vai sair. Então a gente vai se utilizar disso para tirar as manchinhas caso tenha ficado alguma partezinha suja. É só você pegar um paninho, molhar uma pontinha e ir de leve esfregando para tirar toda essa cola. Vocês vão perceber que qualquer manchinha que tiver de tinta vai sumir. Então a tinta vai sair junto com essa camada de cola que a gente deu. Por isso ela é tão importante, para a gente não pintar o lado do EVA que a gente não quer. Depois que estiver tudo limpinho, o lado preto estiver completamente seco, a gente vai para um outro acabamento. Esse acabamento é completamente opcional, mas eu acho que dá todo um charme. Eu acabei nem filmando tanto porque eu estava fazendo um teste nesse momento. Eu vim com uma linha marrom da mesma cor do EVA e fui passando, dando uma linhavada aí para um lado, passa para o outro. Só isso, conforme vocês estão vendo no vídeo, não tem mistério. É só dar um nozinho na ponta e fazer todo o acabamento. Como vocês podem ver, eu fiz o acabamento somente nas laterais. Eu não fiz em todos os buraquinhos. Por quê? Dá trabalho, gente. Não vou falar que eu fiz isso aqui em 5 minutos. Dá um pouquinho de trabalho sim. Mas só de você já fazer em volta, ele já fica com um acabamento bem melhor do que sem a linha. Então eu acho que é um trabalhinho que vale a pena. Agora a gente vai para o último passo para deixar o nosso jogo americano bem bonito. Nós vamos envernizar. Por que eu escolhi envernizar? Porque é EVA. E se a gente vai utilizar como jogo americano, pode cair um café, pode cair um chá, pode cair um suco, pode cair o que você está comendo. E ele vai manchar, ele vai sujar. Então o verniz vai fazer essa película para que a gente consiga fazer uma limpezinha um pouco maior. Lembrando que você precisa ter todo o cuidado quando você for utilizar. Eu escolhi utilizar o verniz em spray porque é bem mais prático e ele não vai ficar com aquele acabamento de pincel, de esponjinha, nem nada disso. Então esse é o verniz que eu escolhi. É importante que para esse verniz não seja fosco, para ele criar aquela película de brilho mesmo. E o processo é bem simples. Primeiro você precisa agitar. Presta atenção nas instruções que o verniz que você for utilizar tem. Algumas tintas em spray, verniz, vem com a instrução de agitar rodando. Essa minha não, vem com uma instrução dando movimento para cima e para baixo. Então é importante que você respeite as instruções para você fazer direitinho e não ter nenhum problema. É só você jatear o spray com uma distância aí de uns 15 centímetros. Pode utilizar o spray muito perto da superfície, porque senão o líquido vai acumular e ele vai escorrer. E aí o acabamento não vai ficar tão bonito. Então é importante que você dê essa distância, mas pode caprichar aí. Vai fazendo movimentos de zigue-zague para não concentrar somente em uma parte. E esse processo é bem rapidinho. O verniz seca também muito rápido. Coisa de 10 minutos já está seco e você pode dar mais uma camada. Eu dei 3 camadas na parte da frente porque eu queria que ela ficasse bem envernizada. Aí você vai ver como vai ser o seu gosto. E na parte de trás eu dei apenas 2 camadas. Vamos ver agora o resultado final. Eu trouxe aqui uma proposta também para vocês verem numa mesa montada e eu tô muito apaixonada por esse resultado. E aí, gente, me conta, vocês gostaram? Porque eu amei. Eu realmente me surpreendi com o resultado. Deu um pouquinho de trabalho, mas também não é nada extraordinário. Gostei muito do resultado, não achei que ficou com acabamento feio, mas eu quero saber se você gostou. Me conta aqui, quero sua sinceridade, me conta o que você achou, se você esperava por essas técnicas, se você já conhecia alguma delas. Eu vou ficar muito feliz de receber o seu comentário. Um beijo! E até o próximo vídeo.